Renascimento do ladrão que percorreu o mundo. Capítulo 352 Ritual de sacrifício. O disfarce foi dissipado no momento em que Nian atacou os dois guardas Arashne. Ele teria que esperar um dia pelo tempo de recarga para usá-lo novamente. Portanto, só poderia confiar em suas habilidades furtivas a partir de agora. Nian refletiu por um momento antes de substituir seu anel rastejante, que ainda estava em tempo de recarga pelo anel pigmeu. Depois de recolher a paladina Khaleesi, Nian escapou do prédio enquanto estava no modo furtivo. Cuidadosamente moveu-se pelas sombras, ocasionalmente encontrando Arashnes em seu caminho. Sem uma habilidade como desguise, era quase impossível passar por uma região com uma quantidade tão densa de monstros sem ser detectado. Nian deu cada passo com cautela por medo de cometer qualquer erro, por menor fosse. Porém, quando virou uma esquina, se deparou com 7 Arashnes Elite com aparências sinistras à frente. Eles carregavam foices gigantes e patrulhavam firmemente a área. Este pedaço da rua era bloqueado lado por eles. Nian avistou a luz dançante de uma fogueira com as sombras de figuras balançando ao longe. Parecia que os Arashnes estavam realizando algum grande evento como um ritual de sacrifício. Os Arashnes Elite haviam bloqueado o caminho à frente, deixando uma única fenda guardada por foices gigantescas, cujas lâminas estavam prontas para atacar a qualquer momento. Nian se perguntou se o anel pigmeu poderia provar sua utilidade agora. Ele ativou a Pygmy Transformation enquanto seu corpo diminuía rapidamente a 1/3 de seu tamanho original. Que habilidade fascinante! Tudo em torno dele parecia muito maior, incluindo as cabanas, pilhas de lixo e os 7 Arashnes Elite à frente, que pareciam ainda mais assustadores do que antes. Era como se Nian tivesse sido teletransportado para um mundo de gigantes. Nian estava um pouco desorientado, mas rapidamente se adaptou a essa nova perspectiva. Saltou sobre uma enorme rocha e se agarrou nos cantos das cabanas enquanto se dirigia para a fogueira. Um rato grande saiu de um buraco no lado de uma cabana enquanto mastigava algo em suas patas dianteiras. Ele olhou ao redor cautelosamente antes de voltar de onde veio. Nian ficou surpreso com a aparência do rato. Na sua perspectiva, ele era tão grande quanto um lobo. Com seu tamanho reduzido, a velocidade de Nian sofreu um declínio acentuado. Nian se aproximou lentamente dos Arashnes Elite. Lamentou o quão grande eles eram em comparação. Ele não podia sequer alcançar os ombros das criaturas, mesmo que se saltasse com todas as suas forças. Enquanto, eles poderiam mandá-lo voando com um simples balançar de suas foices. Os Arashnes começaram a se mexer como se sentissem alguma coisa. Nian rapidamente parou seus passos. Eles olharam em volta, mas não conseguiram encontrar nada e depois voltaram para seus estados passivos após murmurar algumas palavras incompreensíveis. Mal sabiam que Nian estava na verdade ao lado dos seus pés. Ele escorregou pela abertura entre as pernas e sumiu de vista atrás de uma esquina. Embora assustadora, a experiência foi mais fácil do que esperava. Nian passou por um beco estreito e chegou a uma praça aberta. Havia um altar com uma fogueira ardente no centro cercado por uma densa multidão de Arashnes. Um ancião Arashne estava no alto de uma plataforma. Sua pele era velha e enrugada como casca de árvore e suas costas estavam tão curvadas que dar um único passo era difícil. Ele segurava um bastão de madeira em uma mão e na outra um espinho vermelho, que cintilava sob o brilho das chamas. Uma jovem Arashne estava amarrada a um poste de madeira acima da fogueira. Ela tinha uma expressão cansada no rosto. O ancião Arashne murmurou algumas bobagens e balançou o bastão enquanto a energia mágica começava a girar em torno de sua mão. Eles pareciam estar realizando algum tipo de ritual antigo. Nian podia ouvir vozes falando de vez em quando, mas infelizmente não conseguia entender o seu significado. A alma de Bennett começou a balançar descontroladamente. Ele imediatamente voou em direção ao espinho na mão do ancião Arashne. O olhar de Nian se concentrou no espinho. Tinha cerca de 5 polegadas de tamanho e parecia a presa de uma criatura, com padrões de nervuras em sua superfície. Ela emitia um brilho vermelho, como se fosse esculpido de rubi. Uma voz parecia clamar na mente de Nian: "Pegue, pegue." O ancião Arashne emitiu um assobio alto antes de resmungar uma série de sílabas estranhas. De repente ele levantou o espinho e apunhalou o braço da jovem garota Arashne. O espinho parecia estar vivo, suas nervuras pulsavam descontroladamente enquanto sugava o sangue da jovem até secar emitindo um brilho vermelho. Cerca de 15 minutos depois, o ritual terminou. A jovem Arashne morreu e foi carregada da plataforma. O ancião Arashne inseriu o espinho no centro do altar. A alma de Bennett estava circulando em volta do espinho. Progresso da missão. Adquira a presa da Imperatriz Finas. Acontece que o espinho era a presa da Imperatriz Finas. Deve ser um item de missão, pensou Nian. Não seria fácil obter a presa da Imperatriz Finas com tantos Arashnes por perto. Ele confirmou que ainda poderia usar o pergaminho de transferência desconhecida e só então sentiu-se tranquilo. Ainda em sua forma pigmeu, Nian foi na ponta dos pés em direção ao altar, evitando os Arashnes ao redor dele. Um Arashne andou em sua direção, mas Nian correu apressadamente para trás de uma pedra. Ele prosseguiu com mais cuidado, escondendo-se atrás de pedras e trechos de grama sempre que possível. A multidão de Arashnes começou a celebrar depois que o ritual acabou.
Ni Yan não tinha ideia do que estava acontecendo por causa do idioma deles. Nem se importava realmente. Ele tinha os olhos fixos na presa da Imperatriz Finas e nada mais. O ancião Arashne sentou-se a vários metros do altar. Sua pele de casca murcha parecia que poderia cair a qualquer momento. No entanto, Ni Yan sabia que esse saco velho de ossos era absolutamente o ser mais perigoso entre eles. Suspeitava que o ancião Arashne era um monstro de classe Lorde. Não ousando ser negligente, ele ativou Shadow Waltz para aumentar ainda mais sua furtividade. A furtividade de Ni Yan era extremamente alta, quase no nível de grandes ladrões de nível 70. No entanto, ainda não podia cometer um único erro de julgamento. A prudência permite que um navio navegue por 10.000 anos. Parecia que o ancião Arashne havia ficado entediado ao se levantar da cadeira e começar a perambular para mais e mais longe do altar. Uma oportunidade. Ni Yan aproveitou para se aproximar da presa da Imperatriz Finas. O ancião Arashne de repente se virou para olhar a presa, mas se tranquilizou a contar que ainda estava lá. A expressão dele relaxou um pouco quando olhou ao redor cuidadosamente. Ni Yan congelou no lugar enquanto suor frio escorria pelo seu pescoço. O olhar do ancião Arashne era perfurante como uma adaga, fazendo com que seus cabelos ficassem em pé. Não descobrindo nada, o ancião Arashne finalmente se virou e lentamente se afastou do altar. Quando o ancião Arashne vagou mais de 10 metros, Ni Yan correu em direção ao altar e agarrou a presa da Imperatriz Finas. Nesse momento, ele sentiu uma intensa sensação de queimação na palma da mão. Ouviu um som crepitante e viu a fumaça subir de sua luva. A sensação inesperada pegou Ni Yan desprevenido, fazendo com que ele soltasse reflexivamente a presa, que caiu no chão. Um valor de dano de mais de 1000 pontos flutuou acima de sua cabeça e sua figura lentamente se tornou visível. Nada bom, eu fui encontrado. Os Arashnes ao redor começaram a clamar furiosamente, apontando para Ni Yan e fazendo sons estridentes e furiosos. Vários deles avançando furiosamente em sua direção. O ancião Arashne se virou e soltou um assobio profundo. Ele balançou o bastão e cuspiu algumas sílabas quando a energia mágica negra começou a girar em torno dele. As sombras que cercavam Ni Yan pareciam estar vivas e atiraram-se em direção a ele. Uma forte pressão caiu sobre si, ameaçando esmagar seu próprio ser. Ni Yan ativou Gale Step, confiando nos primeiros 3 segundos de invencibilidade para evitar a magia do ancião Arashne e então jogou a presa da Imperatriz Finas em sua bolsa. Se não fosse por essa habilidade, ele não poderia pegar a presa. O veneno na presa da Imperatriz Finas era simplesmente muito potente. Apenas alguns segundos de contato com a pele eram suficientes para matá-lo. O ancião Arashne soltou uma série de maldições e enviou uma onda de lava negra na direção de Ni Yan. Com um estrondo alto, metade do altar foi destruído. No entanto, Ni Yan já tinha ido embora. No momento em que garantiu a presa da Imperatriz Finas, Ni Yan esmagou um pergaminho de transferência desconhecida. Sua visão ficou turva por um instante antes de outro cenário sombrio se revelasse para ele. Parecia ser um deserto de algum tipo, mas Ni Yan desconsiderou isso. Ele abriu seu mapa para verificar suas coordenadas e partiu para a aldeia Valitin. Ni Yan checou sua barra de status e notou algo estranho. Fúria do ancião Arashne Kazil. Você incitou a ira do ancião Arashne Kazil. Ele está caçando você. Depois de ler este debuff, Ni Yan não se atreveu a correr riscos. Ele imediatamente esmagou um pergaminho de velocidade e começou a correr em direção à segurança. Ni Yan correu pelo deserto. Estava muito longe da aldeia Valitin. Levaria pelo menos meia hora para chegar lá. Depois de passar por um trecho de terra árida, uma silhueta apareceu em seu caminho a menos de 15 metros de distância. Era o ancião Arashne Kazil. Kazil balançou o bastão, cobrindo o céu com nuvens negras que caíam em uma torrente de chamas. Ni Yan não tinha ideia de como essa maldita aranha grudenta chegou até ele tão rapidamente. Assim, quando ele estava prestes a ser engolido pela magia de Kazil, Ni Yan mais uma vez esmagou um pergaminho de transferência desconhecida e foi teletransportado para longe, reaparecendo em uma selva densa. Ele averiguou sua localização antes de imediatamente correr em direção à aldeia Valitin na velocidade máxima. Usando todas as habilidades de aumento de velocidade à sua disposição, ele saiu das árvores e atravessou uma vasta pastagem.